que há muito tempo foi falada para você vai se cumprir. Espera em Deus, se alegra nele, confia na tua palavra. Aleluia! O Senhor disse ao profeta Ezequiel: você crê, profeta Ezequiel? Ele diz: tu sabes. O profeta Ezequiel creu na palavra do Senhor. Não basta somente andar pelo vale, mas nós temos que crer na palavra do Senhor. Se estamos aqui nesta tarde ouvindo a palavra, se meditamos na palavra e não cremos na palavra, o milagre não há de acontecer. A Bíblia diz que a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é a prova das coisas que nós não vimos, mas das coisas que esperamos. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ter o nosso milagre. É na palavra de Deus que vai haver salvação. É na palavra de Deus que vai haver um grande avivamento para esta igreja aqui nesta tarde. É na palavra de Deus que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Mas precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos crer no milagre de Deus. Porque o inimigo está aí fora para acabar com a nossa fé. O inimigo está aí fora para colocar dúvidas na palavra que lemos. O inimigo está aí fora para escandalizar o Evangelho, escandalizar a palavra, para que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tenha mais crédito diante do povo para pregar a palavra de Deus. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, e Ele tem todo o crédito para que você creia. Deus deu o seu único filho para morrer através da tua vida, para trazer salvação, restauração, curas e milagres. Deus quer avivar a tua igreja. Deus quer avivar o teu coração. Deus quer te dar ânimo. Deus quer usar a tua vida aqui nesta noite. A Bíblia diz que Deus distribui à sua igreja dons, milagres, sinais e maravilha. Você não é comum. Você é um membro do corpo de Cristo. E se você está em crise, eu quero te dizer que esta palavra serve para o mundo, mas aquele que está debaixo da potente mão do Senhor não está em crise, ele está em Cristo. E quando estamos em Cristo, há uma solução. Há uma solução. Você pode não estar vendo agora, mas o milagre vai chegar para a tua vida na hora que você menos esperar. Não perca tempo. Profetize o milagre na tua vida. Não perca tempo. Não se intimide com a situação, com a calamidade. Pois a Bíblia diz que Ezequiel não se intimidou. Ele olhou para a sua direita, para a sua esquerda, e houve uma tristeza muito grande, porque estava tudo morto. Um grande exército de ossos secos. E a Bíblia diz que ele não se intimidou. E ele abriu a tua boca, e ele profetizou sobre aqueles ossos secos. E ele profetizou vida aonde não havia vida. E ele profetizou cura aonde não havia cura. E ele profetizou milagre naquilo que era impossível. Muitas coisas são impossíveis para nós, mas para Deus tudo é possível. Eu sou prova do milagre de Deus. Muitos que estão aqui têm um milagre de Deus, são testemunhos do milagre de Deus. Testemunho do pastor Evandro é uma bênção, é um testemunho, é um milagre de Deus. A minha esposa é uma bênção, é um testemunho. Os irmãos que estão, todos nós somos testemunhas vivas que Deus é todo poderoso e que Ele faz milagre na nossa vida. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou, e quando ele profetizou, o milagre aconteceu. E quando já tinha corpo, já tinha estrutura, já estava tudo quase perfeito, a Bíblia diz que corpo com corpo já estavam juntados. Os ossos, aqueles ossos secos já não eram mais ossos secos. Já havia corpo, já havia mão, pés, olhos, orelhas, já havia visão. Mas eles estavam ainda inanimados. Eles estavam ainda frios, porque não havia vida neles ainda. O milagre aconteceu, mas não havia vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele chega na cidade de Éfeso, e ele encontra ali, depois de já ter viajado por toda a Ásia, pela Capadócia, Corinto,
sua segunda viagem missionária, já na terceira viagem missionária, ele chega a Éfeso. E ele chega ali e pergunta: ouviste falar do Espírito Santo? Ele conta 12 pessoas, 12 discípulos. E ele diz: não. Então ele pergunta: vocês foram batizados em quê? Fomos batizados no batismo de João. Havia ali uma igreja, havia ali um corpo, 12 pessoas, que já conheciam o milagre, que haviam passado por milagre. Mas o apóstolo Paulo chegou com a palavra mais poderosa ainda. Chegou com a conclusão de que Deus ia fazer algo ainda maior. E ele diz: o Espírito Santo de Deus, não ouviste falar do Espírito Santo, não. O Espírito Santo batiza, cura, faz milagre, faz maravilha. Quem é o Espírito Santo? Deixa eu falar um pouco do Espírito Santo. Pouco se fala sobre o Espírito Santo na história. Na história fala muito de Deus Pai, Deus Filho. A igreja, por vários momentos na história, teve concílios para provar o poder de Deus, para provar a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Mas pouco se ouviu falar no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é a terceira pessoa, não é porque ele é menor do que o Deus Filho e o Deus Pai. Ele é a terceira pessoa porque foi a forma que Deus teve de comunicar com a tua igreja. Eles são Deus. Deus é Deus igual a Jesus Cristo Deus. E o Espírito Santo são igual aos três. Eles são três em essência, em poder e em glória. Mas Deus, Ele envia o seu Filho Jesus, que veio como Filho, porque é enviado de Deus. E Jesus veio fazer a tua obra, usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito, Ele não vem em corpo, porque a lei criada por Deus é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E é por isso que é chamado de Espírito. Então Jesus Cristo veio com o seu ministério, usado pelo Espírito Santo. E Ele faz milagres, Ele faz cura, opera cura, Ele prega o teu evangelho. E muitas pessoas se convertem com o poder da palavra. Muitas pessoas se convertem com o poder da revelação do Espírito Santo através da vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus prega, Ele multiplica os pães, Ele multiplica o peixe. A Bíblia diz que Jesus transforma água em vinho através do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado com o batismo de João, o Espírito não leva a um lugar alto e bonito. O Espírito leva para o deserto. E nesse deserto, 40 dias e 40 noites, o Espírito Santo prova Jesus Cristo. Na provação, a Bíblia fala que Satanás aparece para ele, que estava com fome. E ele estando com fome, o diabo aparece para ele e diz: se tu está com fome, transforma essas pedras em pão e alimenta a sua fome. O Satanás estava provando a divindade de Deus. Como ele era Deus, Satanás provava ele em fazer milagre. Diferente de eu e você, como nós somos humanos, Satanás nos prova para que sejamos como Deus, para que podamos fazer aquilo que desagrada a Deus, para que podemos fazer aquilo que não está na palavra de Deus. Satanás vai provar você para que você ocupe o lugar de Deus, para que você ande no lugar onde você quer ir. Mas Satanás queria provar a Jesus. E a Bíblia diz: para trás de mim, Satanás, porque a palavra de Deus está escrita que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Não é só de pão, não é só de milagre, não é só de cura, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes o diabo, ele tenta nos atentar quando estamos passando por prova. Ele diz ao nosso ouvido: se tu és um filho de Deus, por que você está passando por essa prova? Se tu és um filho de Deus, por que há enfermidade na sua vida? Se tu és um filho de Deus, por que está desempregado? Se tu és um filho de Deus, por que a tua geladeira está vazia? Se tu és um filho de Deus, por que chora tanto? Por que sofre tanto? Aleluia! Se você está passando pelo deserto, aguenta firme, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimenta dessa palavra aqui nessa tarde. Nutre a tua vida espiritual com a palavra de Deus, que você vai vencer. Você vai vencer o diabo. Nem que você tenha que passar 40 dias no deserto, você vai sair vitorioso.